Oi, você que está acompanhando a gente por aqui. Esse é o nosso perfil da Realize Aba, uma empresa de consultoria, treinamento e supervisão em análise do comportamento aplicada. Toda semana, eu e a Ana Arantes fazemos encontros ao vivo no nosso perfil do Instagram da Realize Aba, onde a gente conversa sobre temas que são relevantes em análise do comportamento, tanto para empresas quanto para coordenadoras, supervisoras, equipe de um modo geral. Eu sou a Lídia Queiroz, psicóloga, mestre e doutora em análise do comportamento, especialista em gestão de pessoas, especialista em ACT, especialista em OBM. Só essas coisas que eu coloquei aqui para vocês dão 17 anos corridos de formação específica em análise do psicologia e análise do comportamento diretamente, fora os cursos que eu não consegui calcular, né, os que a gente acaba fazendo ao longo do caminho. E esse tema ter falado essa quantidade de anos da minha formação é muito relevante para o tema que a gente vai abordar hoje. Ana. Oi, eu sou Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento, mestre em educação especial, doutora em psicologia do comportamento e da cognição pela UFSCar. Eu tenho pós-graduação lato sensu, boa velha especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo e também em terapia e treinamento de aceitação e compromisso, ACT. Eu tenho dois pós-docs na área de ensino de linguagem para pessoas autistas e processos envolvidos no aprendizado de linguagem para pessoas autistas. E eu sou BCBA, ou seja, eu sou certificada como analista do comportamento por uma agência americana, uma agência internacional e uma agência brasileira. Por que é importante falar sobre essas coisas? É importante a gente dizer que existe um caminho que não dá para ser encurtado quando você quer fazer as coisas corretamente. Então, quando você está atuando na sua profissão, na sua vida pessoal também, isso daí é uma regra para a vida. Quando você quer fazer as coisas corretamente, não existe atalho. Não é simples, não é rápido, não é milagroso. Eu sei que é absolutamente sedutor pra gente. A Ana deve já vir com um artigo de algum lugar que o cérebro da gente gosta mais, guarda mais. Quando... Eu sei que pode ser absolutamente sedutor, né, pra gente, de um modo geral, querer acreditar, né, acreditar nessas informações, prometendo que as coisas vão ser rápidas, práticas, definitivas e resolutora de todos os problemas ao mesmo tempo. Estou falando disso dentro da análise do comportamento, mas falo disso também no nosso bombardeio de informações, né, que a gente vem recebendo. No vídeo que eu coloquei ontem no meu perfil lá do Instagram, eu disse: as pessoas continuam comendo balinhas para acelerar o processo de crescimento do cabelo, a despeito de dermatologistas renomados no Brasil dizerem que o ciclo de crescimento do cabelo ele é determinado no nascimento. Cada indivíduo tem o seu. Da Ana pode crescer mais rápido do que o meu ou vice-versa. Não tem balinha que eu coma que vá acelerar o ciclo de crescimento do meu cabelo. Então, é mais prático, o custo de resposta para mim é menor do que eu pegar o meu celular e fazer uma compra aqui dessa balinha, porque essa influenciadora que tem 500 mil seguidores, 2 milhões de seguidores, sei lá, disse que é para fazer, do que eu marcar uma consulta, ir numa dermatologista, perguntar para ela, especializada em cabelo, e aí ela vai olhar o meu cabelo, vai ver se tá fraco, vai analisar meu cabelo. Ai, dá muito trabalho, eu não quero. Eu acho que a gente vai dar continuidade para o assunto que a gente começou na semana passada, que é justamente como garantir a qualidade, né? Não só... Na semana passada a gente falou muito de como demonstrar, como medir. Isso. Né? E como você organizar um sistema em que você consegue observar, registrar e medir
os níveis de qualidade, os indicadores de qualidade do seu serviço e quais são esses indicadores de qualidade. E aí a gente começou a falar um pouquinho, né, então, de como é que a gente organizava a equipe para gerar, né, essa qualidade. Então, nós já falamos sobre as contingências entrelaçadas, né, que fazem com que a equipe toda trabalhe para oferecer um serviço de qualidade, porque as contingências são de modo que um vai influenciar Atreladas. o desempenho do outro. São contingências atreladas, vinculadas, porque uma contingência ela promove entrelaçamentos, né? Que era o que a gente estava conversando. Assiste, vale muito a pena assistir o vídeo anterior a esse, onde a gente introduz esse assunto e fala do que é de fato um serviço de qualidade e um bom atendimento, que é o que a gente quer acreditar que é o que você quer oferecer. Pelo menos, né, é o que a gente ouve, é o relato que a gente ouve de todos os clientes. Por que você está aqui? Por que você nos procura? Porque eu quero oferecer um serviço de qualidade. Então, IADA dá muito bem, a gente sabe o que medir, como garantir que essa medição vai ser acurada e que todo mundo vai estar trabalhando para atingir um desempenho bom. Uhum. E qual é esse trabalho para atingir um desempenho bom? Então hoje eu acho que a gente vai falar dessa outra característica desse sistema. A Helena botou semana passada o artigo no pra nosso vocês, link para vocês, tá? É o mesmo artigo, que ele é denso. E aí eles vão falar, ok, tudo muito bom, muito bem. E esse sistema de contingências entrelaçadas e... Puta merda, essa palavra não entra na minha cabeça. Vinculadas ou atreladas? Atrelado. Contingências atreladas, ela atrela o desempenho de diversos grupos, né, um grupo se comportando. Né, um nível ali com o outro. Massa. Desempenho em quê? E como a gente... Desempenho que a gente sabe, né? A gente falou na semana passada. Desempenho, ele é sempre medido pelo aprendizado do aprendiz. Tá balançando aquela câmera. Pelo aprendizado do cliente, por quantos objetivos de aprendizado ele atingiu, por quanto de comportamentos inadequados ou problemáticos que foram solucionados, e pela validade social medida com a família, né? A família, os professores e outras pessoas interessadas, né, no convívio da criança. Medida de satisfação do cliente e a medida de desempenho das terapeutas em 2 níveis. O desempenho dela, técnico, que é medido por um checklist, um inventário de observação, que é feito por uma pessoa externa da equipe, e provas escritas, tá? Então, esse desempenho técnico é medido por instrumentos objetivos. E a gente tem a medida do desempenho dela enquanto profissional naquela equipe, que é medido por questionários que todo mundo, né, avalia todo mundo, para cima, para baixo, né, no mesmo nível, 360. Então, todo mundo tem essa notinha, ok? Quando a gente fala, eu sou coordenadora, eu tenho um compromisso, né, de fazer com que o desempenho das minhas aplicadoras seja o melhor possível. E eu sei que o desempenho delas vai ser medido pela efetividade da intervenção delas, por um questionário de observação das habilidades técnicas dela, uma medida de observação das habilidades técnicas e uma prova. Como é que eu faço para garantir isso, então? E aí, vamos lá. A Ana usou esse tempo apenas para fazer um sumário, um índice do que de fato precisa acontecer. E isso entra no ponto que tem me incomodado nos últimos tempos, que é esse movimento cada vez mais crescente
né, atualmente, que é de você buscar por resultados imediatos, por você querer correr e apressar as coisas. E eu tenho explicado para as minhas clientes que quando você corre para fazer as coisas sem cumprir as etapas necessárias, sem que você possa ter o tempo de processamento daquela informação, nós não somos o ChatGPT. A gente precisa de um tempo para, deixa eu ver se eu entendi, deixa eu ver se eu consigo mudar, deixa eu ver o que mais me impede, que limitações pessoais, emocionais eu tenho para aquilo. Esse tempo que demora, as pessoas começam, é porque a Ana está enrolando para dar a supervisão dela, é porque parece que as coisas não caminham. Cadê o resultado do que você faz? E aí, é a mesma analogia de quando uma família chega para você e fala assim, mas cadê a evolução do meu filho nesses últimos 3 meses? O que é que você responde? Você fala, em 3 meses, a evolução ela é discreta, várias coisas estão sendo trabalhadas, isso quando você está fazendo o trabalho correto. Várias coisas estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo e essa evolução, ela acontece, mas ela acontece, não acontece assim. Mas aí, quando você está desesperada, porque tentou encurtar o processo, aí está desesperada porque sua equipe está desmotivada, porque a rotatividade da sua empresa está alta, porque a operadora mandou uma mensagem dizendo que R$5 que ela te pagava é muito, agora ela quer te pagar 50 centavos, porque ela achou que você está abusando no valor que você está cobrando. Quando as famílias começam a reclamar do seu serviço, ou até não reclamam, mas estão migrando para outros lugares, e aí você corre para tentar salvar imediatamente as coisas. Gente, é olhar para o que acontece no mundo e tentar generalizar, trazendo para a nossa realidade. O que tem acontecido com cada vez mais frequência, por um tempo mais duradouro e com cada vez mais intensidade. Então, 3 coisas acontecendo. É o quê? As enchentes em pontos específicos do Brasil. Tem desmoronamento naquele lugar, tem morte, tem perda patrimonial, as pessoas perdem seus negócios, suas casas, suas vidas. O governo vai lá, gasta um monte de dinheiro para poder mandar a defesa civil, para poder mandar, move-se um monte de coisa, faz-se campanha para restabelecimento das coisas naquele lugar, custa 70 vezes mais do que começou o período não chuvoso. Vamos planejar então uma mudança adequada dessas pessoas e leva tempo. Tempo para pensar, tempo para planejar. Leva tempo, essas coisas não são assim, né? Felipe está dizendo aqui que as pessoas acham que 6 meses é muito, mas para mudança em organização não é quase muito. Quando a gente está falando de mudança de organizações, a gente está falando de mudança de práticas culturais. Conjunto de práticas culturais compartilhado por uma comunidade verbal, a gente chama de cultura. Mudança cultural, né? Cadê os meus amigos do Behavioral Cultural Economy? Não chegaram ainda. chegou! Denilson, segue aí. Segue aí, Denilson. Vamos nós. Todo mundo sabe. E não só a galera que estuda, não só os analistas de comportamento que estudam cultura, mas se você for falar com gente que estuda sociologia, antropologia, e com as pessoas que trabalham em empresas, administradores, gestores, gente que trabalha com fusão de empresas, uma empresa compra outra e tem que ser uma coisa só, então são 2 coisas diferentes que se... É um casal, gente. Sabe quando você casa e tem uma pessoa que tem um tipo de cultura, outro com outro tipo de cultura, e agora você tem que construir uma terceira cultura. Isso são só 2. Né? Então, quem estuda isso e quem trabalha com isso vai dizer para vocês, é a coisa mais difícil, mais custosa, mais demorada e dolorida de fazer é mudança cultural. Porque você precisa que muitas pessoas
modifiquem o seu comportamento ao mesmo tempo. Em uma direção específica. Exato. Que respondam a uma determinada contingência, que aprendam um determinado conjunto de habilidades ao mesmo tempo e de maneira entrelaçada aí? Atrelada. Vinculada. Vínculo dá certo? Se a gente pensar em vínculo, vinculada. Vinculada. Então, tudo bem, viu, Denilson? A gente super entende. Ele tá dizendo que tá com o bebê, tá ótimo. Mas vocês que estão aqui com a gente podem interagir, podem dando feedback, perguntando, discordando. Por quê? As nossas lives, elas são demoradas, elas nem sempre são muito interessantes no sentido de hoje elas estão brabas, hoje elas... Por quê? Porque a gente faz por aqui uma construção processual de ensinar vocês a raciocinar e a emitir respostas autocontroladas. É o tal do não vire barata voa. Vamos voltar com a coisa da camisa? Não vira barata voa. Quando a barata voa, você sabe que não tem macho na sala, né? Então, a ideia desse sistema... Então, ok, eu já sei o que medir e como medir. Mas agora eu tenho que produzir esse comportamento de qualidade para eu poder medir e comprovar que o meu serviço é de qualidade. Como isso é feito? Com treinamento constante. Então, a gente tem uma equipe que tem boa parte da jornada de trabalho, da carga horária, dedicada a treinamento. Aplicadores passam... Eu não vou lembrar, em algum lugar ele diz a quantidade de tempo, mas é muito tempo. Se o aplicador trabalha 30 horas, 10 dessas horas ele vai estar em treinamento. Em treinamento, é verdade. Os coordenadores vão estar 10 horas em treinamento e outras 10 horas treinando os aplicadores dele. Os supervisores vão estar 10 horas treinando os seus coordenadores, supervisionando o treinamento dos aplicadores, né? E a empresa tem que garantir que esse supervisor também vai ter... Isso não está no sistema porque a gente tem que inferir que aqui todo mundo é BCBA, então obrigatoriamente o BCBA tem que fazer atualização de 32 créditos a cada ciclo de renovação da certificação. Então, um BCBA, por natureza, está em treinamento. Quando você tem uma equipe, né, em que boa parte da carga de trabalho é voltada para a melhoria das habilidades técnicas para poder produzir um atendimento de qualidade, você tem menos tempo, né? Se eu tenho um aplicador contratado por 30 horas, dessas 30 horas, 10 ele vai estar em treinamento, eu preciso tirar mais algumas para trabalho, né, fora de sessão, trabalho indireto, construção de material, tirar dúvidas, etc. Então ele vai estar menos tempo disponível para o atendimento direto. Se ele está menos tempo disponível para o atendimento direto, você vai precisar de mais aplicadores para atender o mesmo tanto de crianças. Ou o contrário. Você precisa atender menos crianças para poder oferecer um serviço de qualidade. Então, nesse artigo, no sistema deles, o que funciona depois de 10 anos de pesquisa, não foi 10 meses que eles pegaram 3 clínicas. Não, são 5 provedoras nos Estados Unidos que atendem mais de 100 a 180 clientes. 100 a 180 clientes cada uma. Ok? E esses dados foram coletados e o sistema foi desenvolvido ao longo de 10 anos de estudos. Não são 6 meses. Não são 6 meses. Não é um cursinho de 360 horas. E também não uma é mentoria uma mentoria em grupo. Ok? Não é uma reunião com a consultora por semana. Ok? Então, eles chegaram, né, no dado de a proporção de coordenadores para aplicadores é 1 coordenador para 8 aplicadores.
Isso tá na contramão do que a gente vê, inclusive alguns referenciais, né, algumas diretrizes de acompanhamento, de orientação sobre quantos acompanhamentos um coordenador pode fazer. Mas você deve ter a capacidade de olhar para o seu profissional e não achar que ele é só preguiçoso. Nossa, tá com só 15 clientes e tá aqui reclamando. Nossa, ele tá... Então, as pessoas, de fato, para oferecer um serviço de qualidade, o nosso serviço, gente, a gente trabalha com o quê? Com gente. Eu quero que isso fique na cabeça de vocês. Gente. Por quê? Porque pessoas, elas não funcionam como máquina. Pessoas, para oferecer um trabalho adequado, precisam de espaço, de dilatação do tempo, né, Ana? Então, observem vocês. Quando vocês estão sobrecarregadas, precisando fazer uma coisa, montar uma palestra, muitas vezes sair, fazer outras coisas, fazer compra no supermercado, como eu, fazer pão, que ontem eu fui fazer pão, e aí aquilo dá abertura, eu saio, ou seja, eu tomo distância. Sim. Toda vez, eu sinto isso muito quando eu preciso escrever artigo. Então, a gente fala que a gente tem que... pronto, eu escrevi aqui, agora esse artigo tem que dormir. Aí você vai no outro dia, ou talvez dali a 2 dias, e senta de novo para revisar, para ler outra vez e para dar continuidade. Eu chamo de ruminar. Porque, não sei se vocês sabem o que é ruminar, porque aqui é conhecimentos gerais. Ruminar, existem os animais ruminantes e eles têm 2 estômagos. Então, é uma mastigada só para entrar. Depois aquilo volta, regurgita, e aí fica lá ruminando, que é quando a vaca fica lá. Que é quando ela fica. Então primeiro eu boto todo o capim pra dentro, é rápido. Pá. Mas eu preciso digerir, porque capim é celulose pura e a gente sabe que, né, celulose é difícil de digerir, é por isso que a gente não come papel. E aí? E alguns 3 como hipopótamo, tá vendo? Alguns 3, olha, papai. Tá vendo? 3. Aqui é cultura geral, né? Não é só... A gente aprende e a gente aprende com vocês também. Paixão é conhecimento, é informação. Né? A ideia é que... Então, eu sou uma coordenadora, eu tenho ali a minha equipe, né, de aplicadoras, e a minha equipe de aplicadoras atende os clientes que eu coordeno, né? Então, eu tenho que fazer a minha supervisão do atendimento. Então, se eu trabalho 40 horas e eu vou fazer 10 horas são para fazer treinamento, quantas horas eu tenho disponível para fazer supervisão direta? Existe um limite de tempo. Não dá para eu fazer supervisão direta de 30 crianças. Porque isso quer dizer que eu vou ter que consumir 30 horas da semana, certo? Então, isso limita a quantidade de clientes que a minha equipe máxima de 8 aplicadoras consegue atender. Então, eu tenho lá 10 crianças, então 10 horas eu vou passar fazendo atendimento, supervisão direta das aplicações. 10 horas eu vou passar treinando e instruindo as minhas aplicadoras, me sobra 20 horas. Nessas 20 horas eu tenho que estar produzindo programas, produzindo avaliações, produzindo planos de ensino, acompanhando e monitorando constantemente os dados produzidos para poder, né, tá sempre com tudo muito monitorado para eu ter exatamente a medida, né, de como está o desenvolvimento de cada criança, e fazer orientação e treino parental, que também entra nesse programa, e obrigatoriamente você tem que fazer 25 horas anuais
Que orientação? Treino, não é orientação, não. Treinamento Treino parental na casa. Tá? Fica a dica. Esqueci a analogia que eu ia fazer. É por isso que pessoas diagnosticadas com TDAH, elas interrompem as outras no meio, porque a informação voa. Ela vai, mas já essa informação volta. Ó, o Felipe estava dizendo que esse número, né, de um supervisor para 8 supervisionados é o mesmo que alguns gestores de mercado sugerem. De outros Né? segmentos. Então, toda vez que você tem... Todo mundo que já trabalhou na indústria, por exemplo, sabe? Que Sabe. tem, e mercado de comércio também, né? Sim, gente, comércio doutora? também, sim. Eu sou a pessoa que, né, gente, nunca trabalhei na vida. Eu vivi de bolsa até. Lembrei da minha analogia, eu vou te interromper. É o seguinte, quem aqui, levanta a mão, a gente está em sala de aula, né? Levanta a mão. Quem aqui já parou para produzir uma postagem para o Instagram? Um card, um carrossel, um vídeo. Você não é pegar o texto e mandar para o marketing faz tudo, não. Você vai lá e abre o Canva, você pensa no texto, você pensa na legenda, você escolhe os elementos que você quer colocar. É rápido ou é demorado? É por isso que eu não faço. Por isso que eu pago alguém pra fazer pra mim. E ainda assim, ainda demora. É demorado. Então, eu acho que o ponto principal aqui, Ana tá trazendo, né, nesse artigo, tá lá, gente, no nosso link da bio do perfil da Realize, no Instagram. Então, o que a Ana tá trazendo aqui ela tá no ponto 1, treinamento. Quantas horas tem que ser contínuo? Quantas horas tem que ser feito? Quanto tempo eu, que sou treinadora, passo por treinamento para saber treinar? Sim. Entendeu? Então, simplesmente não cabe nós que nos propomos a oferecer serviços para seres humanos, não cabe a gente comprar, vender, prometer. Pior de tudo isso é se iludir que as coisas elas vão acontecer rapidamente. Exato. Ok. Mega demorada, tá? Tava dizendo aqui. Mega demorada. Além disso, eles dizem que um mínimo de 25 horas de treino didático é providenciado fora a formação da pessoa. Por isso que, igual a Ana, contratei alguém para fazer para minhas postagens. Salve Helena. Né? Se não é ela, o meu Instagram tinha morrido. Então, 25 horas de treino didático em análise do comportamento, ponto. Atenção. Lembra quando a gente fez aquela conta? Lembra? Então, que a gente tem... Então, de 22 para 2018, 22 eu entrei na universidade, 2018 eu saí da universidade. Então, durante 16 anos, eu fui treinada em ciência e pesquisa, análise do comportamento, análise experimental do comportamento, behaviorismo radical e análise do comportamento aplicada. Então, quando eles falam que você precisa ter um mínimo de treinamento didático de 25 horas por ano, tá? Por cada ano acadêmico, né? Então, durante o período ali, né, que os profissionais estão em formação, a cada ano você tem que dar mais 25 horas de treino didático de análise do comportamento. Não é? É porque a gente gosta de aprender na prática, porque na prática, é tudo na prática, aí os cursos não são práticos, porque não tem prática, porque... Outra camiseta que a gente precisa fazer é aquela com a frase do Skinner de que confusão, né, na teoria é confusão na prática. Se você tem um quadro de funcionários, uma equipe de coordenação / supervisão,
que não tem formação analítico-comportamental, que não sabe te descrever o que é um operante verbal de mando, um operante verbal de tato, um operante verbal intraverbal, que não sabe fazer uma análise de contingência, que não consegue te dizer se ela já ouviu na vida falar sobre momentum comportamental, então você está se enganando, enganando seus clientes, e enganando a sua equipe também, porque você devia falar para elas, olha, você ainda precisa estudar muito para chegar a ser uma coordenadora. E eu vou pegar o exemplo do que acabou de acontecer aqui. Recorta. Vou pegar esse exemplo. Pausa. Você que está aqui no YouTube vai conseguir voltar para poder checar se o que eu estou dizendo de fato aconteceu. A Ana está, então, trabalhando, trazendo informações a partir de um artigo científico que está disponível para download lá no nosso link. Esse artigo está grifado com cores diferentes, todo ele, está todo pintadinho, uma fofura. Grifado, ela leu, releu, e ela está aqui trazendo a informação, ela para, lê, fala sobre esse assunto, volta e fala, cadê? Isso mostra o que para vocês? Isso mostra que mesmo pessoas com formação extensa e não é... Ai, gente, eu ia falar o nome de uma empresa. Por onde sai a formação? Deu bom. E não é em qualquer lugar, são instituições... Não tem dinheiro para pagar um advogado. São instituições renomadas de ensino. O que a gente faz? A gente lê e a gente diz, espera, só um minuto. Quem conhece a gente já há um tempo sabe, a gente desenha para poder a coisa acontecer. E isso é importante porque você precisa, então, olhar para os eventos e não ter medo de não saber. Quer dizer, você tem que ter medo de não saber, mas você tem que buscar conhecer e você não tem que logo de cara achar que você é o dono da verdade. Então, acho que essa é o ponto-chave aqui. Então, o ponto-chave é, Lídia, eu não gravo vídeo ou eu não faço postagem porque eu não tenho o conhecimento de vocês. Ok, tudo bem, esse é o primeiro passo, mas aí o que você faz? Você vai lá e fala, olha, deixa eu contar pra vocês, gente, tem vou pegar aqui o título do artigo. Tem um artigo que saiu falando de um sistema de componentes para apresentar dados sobre alta qualidade na entrega de serviços terapêuticos. Beleza. Se eu passar alguma informação aqui que seja contestada no futuro, essa foi uma informação errada. É completa. E eu posso corrigir, mas eita, gente, foi mal. Olhei aqui. Vocês podem ter certeza do que, em se tratando de ciência, o que a gente fala hoje, a gente espera que daqui a algum tempo mude. Isso é diferente, eu quero alçar isso daí. É diferente de você desinformar. É diferente de você fazer engodo. Eu pesquisei aqui antes de entrar para falar essa palavra, o que é engodo. Engodo é um negócio uma coisa que você faz para jogar como isca, para poder você pegar. Que é para enganar. Então eu jogo como isca. Um sinônimo de enganação. Então, virou, né? É uma coisa. É uma coisa. Então, engodo é isso. É quando você usa uma isca, um negócio para atrair animais, aves, peixes e tudo mais. Então, você joga uma isca, você atrai e aí a pessoa cai no conto. Então, quando a gente fala de desinformação, fake news, narrativas falsas, a gente está falando de coisas que foram produzidas intencionalmente para atingir um determinado objetivo, certo?
a pessoa que passa desinformação ou passa fake news para frente sem saber disso, ela é um instrumento para atingir o objetivo que a pessoa que produz a desinformação tem. Uma coisa é desinformação. Outra coisa é erro. Quando a gente comete erro, a gente volta aí e corrige. Outra coisa diferente é a atualização, né? Então, assim, você quer me ver berrar lá na minha sala quando eu tô fazendo supervisão? É quando alguém me diz, né? Com a intenção de dizer, não vou mudar, me diz assim, mas é que foi assim que eu aprendi. Sim, poia. Se tu aprendesse dessa forma, é capaz de que tu aprenda de outra. Que tal? Que bom que você aprende. Olha que fenômeno. Não então, é? bora aprender. Isso diz pra gente que você aprende. É um organismo capaz de aprender novas habilidades. Então, vamos aprender novas habilidades. E a gente tem que estar o tempo inteiro. Gente, todo mundo que tá comigo sabe disso. A gente tem as angústias? Tem. Né? Então, todo mundo, quando a gente fez o workshop, a primeira vez que a gente fez o workshop do Dr. Hanley sobre aba compassiva, aba contemporânea, foi quase assim, né? Coletivamente todo mundo ficou agoniado e angustiado. Ah, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo então é errado, o que eu tô fazendo então não dá certo, o que eu tô fazendo então não tá servindo, né, para a criança avançar, pelo contrário. Sim, mas até aquele momento a informação que a gente tinha, os dados de pesquisa, os procedimentos baseados em evidência eram esses. Isso. A partir de um determinado momento, as coisas foram mudando porque novos conhecimentos vão sendo acrescentados. Esses conhecimentos influenciam a proposição de novos procedimentos, de práticas que são testadas e mostram que tem muito mais efetividade e muito menos efeito colateral do que as que estavam vigentes anteriormente. E daí a gente muda. Porque a análise do comportamento aplicada é uma ciência. Ok? Procedimentos baseados em evidência, eles mudam de acordo com a evolução da ciência. Então, na área de comunicação científica, esse é o problema da comunicação científica, que é como a gente comunica incerteza. Né? Porque as pessoas, elas querem uma informação pronta, simples, fácil de compreender, que resolva o meu problema imediatamente e definitiva. Definitiva. Em ciência não existe nada definitivo. Nada. O ser humano, veja, ciência não tem nada definitivo. A ciência que estuda comportamentos humanos e que trabalha com modificação de comportamento, né? Então veja, não modifica o nosso próprio comportamento. E aí tem um adicional aqui de dificuldade que é importante você considerar. Atualmente, não é atualmente o último ano não, última década, eu acredito, atualmente o nosso consumo de informações ele se dá através dos meios digitais. Então, antes era alguém que falou para alguém, era um curso que eu tinha que viajar, ir lá fazer, era bilhete, né? Era livro que eu lia, então o acesso à informação ele se dava por outros meios. Agora, majoritariamente você acessa a informação por meio digital. Logo, faz-se necessário que você desenvolva o letramento midiático. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e existem cursos específicos, inclusive disponibilizados em parceria com a Unesco, para letramento midiático, que é justamente você conseguir limpar o que eu chamo de show de mágica, que é um distrator aqui, enquanto de fato algo está acontecendo aqui embaixo, para que você consiga desenvolver raciocínio crítico para discernir quando uma informação ela está sendo passada com substância, qualidade, de fato ela é relevante para você, e quando ela só tem um layout bonito, fotos profissionais, né? É o prato bonito do McDonald's.
aquela âncorazinha, na verdade, só O engodo. para construir todo um engodo em cima, né? Geralmente a âncorazinha de verdade ela é extremamente bem arquitetada. Porque eu tenho que achar alguma coisa aqui que não cause no meu público dissonância cognitiva. Porque senão ele vai passar. Não causa o quê? Dissonância cognitiva. Dissonância Então cognitiva. eu começo com aquela coisa ali. Você viu só que o governo voltou atrás no Pix? E aí a pessoa que já, né? Tava preocupada com isso. Tá vendo? Voltou atrás mesmo no Pix. Olha lá, ó, tá vendo? Tava querendo pegar a gente de surpresa mesmo. Ou seja, isso aqui confirma, né, a minha coisa. E daí pra cima disso eu construo. E aí tem a segunda estratégia, que é eu preciso partir da dissonância cognitiva. Então eu vou falar alguma coisa que a pessoa vai reagir, mas aí a minha construção vai ser em cima de justamente refazer, né, o equilíbrio. Não tenho mais conflito, eu não fico mais ansioso porque as regras não estão confirmando o que a minha crença, né, já ditava. O processo Vou segurar. Eu realmente sou impulsiva. Ó, o Denilson lembrou também do outra citação do Skinner. Mude, esteja disposto a mudar. Não aceite nada como eterno. Experimente. Ok? Tu queres continuar aí? Ou aqui? Vamos continuar aqui mais um pouquinho, que eu acho que vai mais um pouquinho. entrar aí. Então, ok. Então a gente tem as aplicadoras, né? E aqui elas recomendam que as aplicadoras sejam profissionais com nível superior, tá? A gente tá pensando nos Estados Unidos, claro, o bachelor, que é o basicão. De 2, 3 anos, em que, né, você... É só como se fosse o nosso ensino médio é o bachelor. A base, né? É a base. Mas é letramento científico, né? É aprofundamento, né, em sociologia, em história. E aí, a partir dessa base, né, os profissionais escolhem daí, né, aonde eles vão fazer o seu Masters, que é, de fato, treinamento profissional, ok? Então, seria um par com o nosso estagiário de 3º ou 4º ano. Né, ele já passou pelo básico, ele começou já a se encaminhar, né, para as coisas da profissão, da prática profissional. Então, é mais ou menos o mesmo nível de formação. Essas pessoas, elas passam 10 horas por semana sendo instruídas em sala de aula, em reunião com a supervisora, com a coordenadora, em instrução direta durante os atendimentos, ok? E essa aquisição de habilidades das aplicadoras é uma das notas que vai jogar o desempenho da coordenadora. O quanto ela é uma boa treinadora. Esse é o pulo do gato. Repete. O desempenho de aquisição de novas habilidades pelas aplicadoras é uma das notas do desempenho da coordenadora que está coordenando essas aplicadoras. E esse é um jeito de garantir que não é faz o teu que eu faço o meu, a gente não se mistura e tá tudo certo. Não. Porque, então eu tenho que, né, melhorar as minhas habilidades como uma boa treinadora, né, de aplicadoras. Automaticamente. Mas eu também preciso desenvolver a habilidade de comunicar algo corretamente. Olha que coisa relevante. Olha um monte de coisinha que vai sendo aprendida, né, perifericamente e que é absolutamente importante. Eu tenho que ser uma boa instrutora, uma boa treinadora, eu tenho que ser uma boa supervisora,
no sentido de ser a pessoa que é a referência, o suporte, o feedback da aplicadora. E para isso eu preciso ter habilidades de comunicação, habilidades de dar feedback, habilidades de acolhimento, ok? Eu preciso estar atualizada com a ciência e os procedimentos, porque é isso que eu vou ter que ensinar para as minhas aplicadoras da minha equipe. A minha equipe. E eu tenho que monitorar de perto o desempenho dos clientes que essas aplicadoras estão atendendo. Porque isso também é parte da minha nota como coordenadora. Felipe fazendo perguntas difíceis. Socorro! Eu tava doida pra começar a responder isso. Eu tô com... em 9 minutos. Cuida, Ana. Felipe, vocês veem algum problema em estudantes de psicologia trabalharem como aplicadoras? Se não, a partir de qual período deveria considerar? Eu não vejo, inclusive eu acho que deveria, pelo menos parte da equipe de aplicadoras. Aplicador de aba, gente. Aplicador de aba é uma coisa, AT é outra coisa completamente diferente. Ok? Esquece AT. Tô falando de aplicadora de aba, aquela que vai estar debaixo do nariz da supervisora o tempo inteiro. Certo? Ela vai ter 1 hora de supervisão direta do trabalho dela. Ela vai ter mais 1 ou 2 ou 10 horas por semana de treinamento e contato direto com a coordenadora, ok? Com a supervisora, com a direção. Felipe, eu acho que a partir do 3º ou 4º ano, mas você pode pensar em uma seleção que tenha, né, um critério de entrada. É onde eu entro, que era o que eu ia dizer. Eu concordo com você que aplicadores podem ser estudantes, podem ser. O que agora, na hora que começa a parte da... Olha como é sedutor, né? O nosso raciocínio. Recomenda? Sim. A partir de qual semestre? Não sei. Por quê? Porque aí eu vou estar inferindo em como que são a qualidade da graduação em psicologia no Brasil. Então, o que é recomendado? E aí, por isso que é importante você ter um profissional de OBM junto com você. Porque aí puxando, logicamente, sardinha pro meu lado. Desenvolver todos esses processos. Então, você precisa o quê? Né? Você precisa saber qual que é o perfil comportamental. Quais são os critérios que precisam ser apresentados de entrada e que podem ser desenvolvidos dentro da sua empresa e que você garante o desenvolvimento. Porque uma coisa não tá tendo... Eu vou pegar aqui do 1º semestre mesmo, porque não tá tendo ninguém. Aí você pega alguém muito abaixo do critério de entrada que você precisar, que você nem tem estabelecido. Aí você não tem sistematização de treinamento, equipe, você joga e fala, ué, mas a pessoa foi contratada para fazer aquilo, ela não sabe fazer? Então, Felipe, a resposta para você, eu imagino que tu saibas disso daí, obviamente, mas assim, a resposta é, como 99% das respostas em análise do comportamento, depende do contexto, sim, concordamos, e é justamente porque a gente acha que é válido terem estudantes atuando. Eu preciso formar novos terapeutas comportamentais, então eu preciso oferecer estágios, certo? Né? Eu não aguento esse povo que se gaba. Eu não tenho eu não trabalho com estagiária, só profissional formada. Eu acho essa pessoa de uma arrogância e de um egoísmo. Isso aí, gente, é o retrato do late stage capitalismo. Que é a pessoa que não quer devolver para a sociedade nem um profissional gabaritado. Porque ela não está disposta a formar novos profissionais. É isso. Eu acho um horror, eu acho um baixo nível de um mau gosto horroroso. Então, sim, você tem que ter estagiário. Estagiário, obrigatoriamente, tem que estar sob supervisão, ok? Aí tem uma outra coisa, Felipe. É porque aqui eles não estão descrevendo, porque esse é o procedimento padrão nos Estados Unidos. Essa pessoa que fez só o bachelor, ou seja, é um aluno de 3º, 4º ano de graduação, ele vai ser selecionado pelas habilidades profissionais, pelo perfil, pelo interesse,
E aí, antes de tudo e de qualquer coisa, ele vai passar por 40 horas de treinamento em análise do comportamento aplicado, com um currículo padronizado. E ele vai passar por uma prova de habilidades, uma prova escrita e uma prova de habilidades, e vai ser certificado como técnico comportamental. Aí ele passa a atender. Não é pega o aluninho lá, bota ele numa sala, dá 3 horas de aula e vai lá, amiga, atender a criança. Esse desgraçado nem vai ver criança enquanto ele não for certificado. Tem uma agência externa que comprova que aquele estudante de 4º ano tem a formação e as habilidades necessárias para ser um aplicador que vai estar em constante supervisão. Tá? Meu filho me perguntou por que tudo eu respondo como depende. É a resposta mais honesta. Agora, se você vai pegar aluno de 3º e 4º ano, vai, falar pra ele, fica aí assistindo durante 3, 4 dias, fica aí andando atrás da coordenadora e assistindo as coisas. E dali uma semana você dá pra ele 1 ou 2 clientes pra ele atender. Então não faça isso, não pegue estagiário. Então é esse o depende. Depende. Você vai selecionar e garantir o treinamento e os critérios de entrada, faça isso deve ser feito, a gente precisa formar nossos profissionais. Você vai pegar estagiário de 3º ano porque é mão de obra barata, então não faça isso. Deixa eu amarrar aqui o nosso fechamento com uma reflexão, que eu tenho, que eu me faço muito e que eu acho que é importante você que é gestora ficar atenta. A gente, ao longo desse nosso bate-papo aqui, a gente falou, inclusive, do tempo que demora para você fazer uma postagem besta para o Instagram, que todo dia tem que fazer, Então é demorado. A Ana está trazendo aqui informações do quanto de tempo que precisa ser dedicado para instrumentalizar pessoas para que elas sejam, para que aumente a probabilidade delas desempenharem um bom trabalho e isso ter efeito como bom serviço dentro da sua empresa. Agora transfere isso para você que acabou de abrir sua empresa ou até que tem sua empresa há algum tempo, que assim como nós tem 16, 17, 20 anos de formação específica na área, mas não tem conhecimento de gestão. E aí você quer fazer as coisas imediatas, você contrata uma consultoria e você quer que em 1 mês, eu preciso sair do plano de saúde, Lídia. Eu vi uma postagem tua dizendo que operadora de saúde é ruim, agora eu quero me livrar. Pois tá bom? Pois então bora trabalhar para quem sabe em 1 ano, 1 ano e meio, 2, você consiga se livrar. Mas o buraco é um tiquinho mais embaixo. A gente falou aqui, então, tem a coisa do tempo, tem a coisa do letramento midiático, que é por onde a gente consome informação, mas eu quero trazer um dado que quando eu li lá em 2018 me chocou profundamente, continua me chocando e não está muito diferente. O Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, em 2018, publicou um dado dizendo que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 84 anos são capazes, têm proeficiência plena em leitura, escrita e compreender e elaborar textos complexos. Tá, Lid, mas aí você está falando da população em geral. A gente sabe que tem muita gente que não tem formação superior, é verdade. Quando a gente vai para formação superior, esse número melhora um pouquinho. Apenas 34% das pessoas com diploma de formação superior conseguem apresentar proeficiência na compreensão, leitura, produção e compreensão de texto. Pois muito bem. Além disso, em 2023, o Estudo Internacional de Língua Progressa identificou que o Brasil ficou abaixo da média lá para quê? Para habilidades
adequadas de leitura e compreensão de texto. Isso é importante porque significa dizer que nós somos presa fácil para engodo, desinformação, para cair em show de mágica, em conto do vigário, para acreditar em promessas duradouras e definitivas. Hoje de manhã é chocante a gente encontrar a realidade diante dos nossos olhos. A senhora que trabalha lá em casa, a faxineira, ela chegou e me perguntou assim. Ela não me perguntou, ela chegou afirmando e dizendo assim: e agora, dona Lidiane? A senhora me paga em Pix. A gente agora vai ter cobrança, vai ser taxado, meu dinheiro já é pouco, como é que vai fazer? Aí eu expliquei pra ela, papapá, e disse: eu tenho visto isso nos jornais, é válido e tal. Ela disse: mas eu não entendo o jornal. Se eu não entendo o jornal, o que é que eu entendo? O grupo de bom dia, boa tarde, boa noite do WhatsApp. Das irmãs da igreja. Ou então quando alguém a quem eu atribuo arbitrariamente credibilidade fala sobre como ela confia em mim, ela acreditou que não vai ser taxado. Com base no quê? No caso, ela bateu numa pessoa, né? Ela tocou com uma pessoa, ela deu sorte. Então, nós precisamos fazer um movimento de resistência. Se você é gestora, você precisa ter esse dado aqui na sua cabeça de as pessoas têm dificuldade de compreender assuntos, não adianta passar artigo para as pessoas lerem. Aí, quer me matar, mas escuta, precisa orientar a família. Eu já orientei, eu já mandei 2 artigos para eles lerem. Gente, primeiro, que eu duvido que você tenha lido esse artigo e você tenha compreendido de fato. Terceiro, você acha que uma pessoa sem nenhum treinamento em análise de comportamento aplicado e em ciência é capaz de ler um artigo científico e extrair dali todas as informações importantes? Não, a gente lê, relê, grifa, senta, discute, conversa, fala: é isso mesmo? Se fosse assim, gente, o mundo ia ser um paraíso. Né? Então, vamos, por favor. E aí, como é que faz para aprender a ler um artigo? Você faz pós-graduação. Instituições que são minimamente efetivas. Você faz pós-graduação, você faz mestrado, porque o mestrado é o treinamento do pesquisador. Mas a operadora de saúde não está mais pedindo que tenha mestrado a pessoa para poder piriri pororó. Mas eu, como representante da análise de comportamento no Brasil, estou exigindo, não estou pedindo mais. Ou é assim ou não é, ou não vai fazer. Porque é isso, o mestrado ele não é o título em si. O mestrado ele é o conjunto de habilidades que você adquire enquanto você está passando raiva, tomando café, borrando papel para conseguir produzir um artigo e conhecimento. Ok? É isso por hoje. É isso. A gente retorna na próxima semana com mais assuntos atualizados de análise do comportamento, política e raciocínio crítico. Obrigada por quem assistiu até aqui. Tchau.